Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Dia 11 de julho, uma quarta-feira. E o nosso Três Dedos de Prosa se reveste de algumas cores, algumas formas e alguma cadência absolutamente interessantes. Ritualística, conhecimento, fé. Grandezas que, vez que outra, acabam sendo esquecidas, mas que para aqueles que buscam a felicidade, para aqueles que buscam o sucesso, para aqueles que buscam uma vida baseada na paz, no respeito ao semelhante e especialmente no autoconhecimento, são absolutamente fundamentais. O nosso programa, como acontece todos os dias de segunda a sexta-feira, vai ao ar ao vivo pela minha fanpage no Facebook/Delegado Poeta. Nós avisamos sempre no dia anterior quem será o convidado do programa, pelo nosso Instagram/Delegado Poeta. E temos um canal de negociação, o nosso WhatsApp, 13997504142, que vocês, de forma tão generosa, têm cada vez mais participado, apontando críticas. E eu e seu Franco gostamos muito disso, eu não me canso de repetir, porque é uma obrigação nossa oferecer o nosso melhor a vocês. Mas também tem feito alguns elogios, muito obrigado. E também, o mais importante, comentado e perguntado algumas questões que são endereçadas aos nossos convidados, como aconteceu bastante hoje, porque o nosso convidado, já vou apresentar, é alguém que tem uma importância ímpar na região pelo trabalho que desenvolve, quer na exaltação e na divulgação da fé católica, e quer no seu profundo, no seu quase incomparável conhecimento numa área especial que é o direito canônico. Nós temos também um canal no YouTube, YouTube/Delegado Poeta, onde esse programa, a exemplo dos outros 31, estarão à disposição de vocês a qualquer momento. E graças ao nosso novo ajudante, o nosso novo assessor, o nosso novo guru, que ajuda a ensinar esse velho tonto os meandros da informática, o nosso Sandro, temos um site, www.delegadopoeta.com.br. O nosso convidado de hoje teve a gentileza de vir paramentado, dando ao nosso programa, às nossas poltronas, a ritualística que a nobre missão que ele cumpre traz. Com muita alegria, com muita emoção, com algum nervosismo, porque estou diante de das minhas referências. Bom dia, Padre Ricardo. Que satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, delegado Paulo, delegado e poeta, né? Bom dia àqueles que nos assistem pelas redes sociais, sobretudo o Facebook, depois pela TV. Bom dia a todos. Só uma coisa, eu ando sempre paramentado, sempre vestido de padre. Dificilmente eu uso uma roupa que não seja de padre. E, aliás, essa é bem bonita, padre. Essa é uma que o senhor não celebra com esse traje. Esse é o do senhor andar pela cidade, é isso? Bom, essa é a roupa do padre. Depois, para a missa ou outros atos litúrgicos, como o batismo, etc., aí nós colocamos a roupa de celebração, que é uma veste comprida, geralmente branca, chamada túnica, né? Aquela branca que o senhor usa durante a celebração chama túnica. Túnica branca. Certo. Depois, por cima dela, vai uma estola, vamos dizer assim, entre aspas, uma espécie de tira, a estola. Aquela que o senhor põe aqui assim, que é de uma outra cor, não é isso? E, por cima dessa, a casula. A casula e a estola, elas seguem a cor litúrgica. Por exemplo, se nós somos um templo litúrgico, que é o verde, então vai ser verde. Se tem uma determinada... Você falou tempo litúrgico, é isso? Porque no ritual da Igreja Católica, nós temos o chamado ano litúrgico. Então ele é dividido por períodos e tipos de celebrações. E temos cores diferentes que acompanham a ideia que passa aquele tempo litúrgico. Isso então, vai na estola. Então, por exemplo, nós temos a cor roxa. A cor roxa, ela simboliza a penitência. Certo. Então ela é utilizada no tempo da Quaresma, que é um tempo litúrgico no ano, que é um tempo penitencial. Ela é utilizada também no Advento, que é um tempo de preparação para o Natal, certo, que também é um tempo penitencial, menor que a Quaresma, mas é um tempo penitencial, e é usada no dia de finados.
E assim vai, né? Nós temos a cor vermelha, temos a cor verde, temos a cor branca, Fazendo temos ilações o com dourado. esse tempo litúrgico que o senhor citou. Conforme o tempo litúrgico, é a cor litúrgica, ou conforme a festa. Nós agora estamos no tempo litúrgico chamado tempo comum, cuja cor é o verde, é a cor verde. Hoje, especialmente 11 de julho, a igreja inteira celebra a festa de São Bento, que é o fundador do monaquismo ocidental. Monaquismo, eu quero dizer, a vida monástica, né, dos mosteiros. São Bento é o fundador. É o fundador, certo, na parte ocidental, da igreja ocidental. A igreja no Oriente, nós já temos outro fundador, que é Santo Antão. Certo. São Bento é da parte ocidental. E hoje é o dia dele, né, dia de São Bento. De modo que a cor já não é o verde, é a cor branca que nós usamos, por causa de uma festa. Entendi. E assim vai. Padre, o senhor poderia falar um pouquinho da vida do senhor? O senhor é santista de nascimento, a escolha pela vida sacerdotal se deu em que momento? Contar um pouquinho da sua história para a gente? Sou santista, sou do bairro do Marapé, minha paróquia de da origem... minha escola União Imperial. Eu sou... A minha paróquia de origem é São Judas Tadeu, na época do padre Chiquinho. Ali tem o Carmelo. Eu estudei no Olavo Bilac. O senhor estudou no Olavo Bilac, Olavo padre? Bilac, Interessante. Depois, a parte do colegial, que hoje é chamado de ensino médio, né, eu fui fazendo um outro bairro. Fui fazendo o Colégio Canadá. Certo. Né, fui aluno de bons professores, como de matemática, o Silvio Andraus. Né? Professor Silvio, quanta lembrança boa, quanta lembrança fui boa. Fui aluno dele. E, enfim, sou daqui, filho da cidade, estudei no seminário daqui de Santos, cujo Onde estudo... fica o seminário aqui? Seminário fica no Morro da Nova Sintra. Ah, Morro da Nova Sintra é aquele que eu falei para vocês, que lá em cima tem aquela lagoa, tem a festa. Isso. Ele fica até um pouco escondido. Quem vai lá no seminário não pensa que está em Santos. Eu confesso ao senhor que eu não sabia que tinha um seminário ali. Nós moramos lá no tempo da filosofia. Depois tem uma outra etapa do estudo, que é a parte da teologia. Como não tem um curso de teologia para padres aqui em Santos, nem teria condições de ter, essa parte é feita em São Paulo. Então, nós moramos em São Paulo durante o período da teologia. Entendi. Mas o seminário só começou aqui em Santos, Comecei no aqui. Morro da Nova Sintra. Aí foi ordenado em 1998 por Dom Davi. 98? O senhor é padre desde 98? Sim. Eu Temos sou experiente padre. Sou padre há 19 anos, vou fazer 20 anos no dia 12 de dezembro, próximo, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Na época, quando eu fui ordenado, fui mandado para São Sebastião, porque a parte do litoral norte pertencia, na divisão política e eclesiástica da igreja, pertencia a Santos. Então, era assim também no estado antes, né? Depois que houve uma reformulação. Dom Davi, quando ele foi bispo de Santos, ele era bispo de todo o litoral de São Paulo. Depois houve uma divisão e a parte de registro ficou uma outra diocese, outro bispo. E, durante algum tempo, a parte de Santos ficou até a divisa com o Rio de Janeiro, até Ubatuba. Certo. Então ia de Peruíbe até Ubatuba. Eu fui ordenado nesse período e fui mandado para São Sebastião, fiquei um ano lá. Eu celebrava missa lá em Maresias, toque grande, gostoso, hein, padre? pequeno, Um ambiente etc. lindo. E depois fui para Caraguatatuba, fiquei 3 anos, depois que eu voltei para Santos. Mas aí já havia ocorrido a divisão Aquela eclesiástica. parte não fazia parte mais... Hoje não faz mais parte dessa da diocese diocese de Santos. O atual bispo, Dom Tarcísio, ele é bispo de Santos, que vai de Peruíbe até Bertioga. E esse espaço territorial, sob o ponto de vista eclesiástico, é chamado de diocese, é isso? É chamado de diocese, isso. Certo. O senhor escolhe ou sente essa vocação em que fase da vida do senhor? Bom, foram vários momentos assim, mas o mais forte foi a partir dos 19, 20 anos de idade. Eu cheguei a pensar, eu pensei em ser professor. O senhor leva todo jeito. Pensei em ser bombeiro. Não me diga, padre. Numa época em que as coisas eram um pouco centralizadas. Hoje um jovem que quer ser bombeiro ou policial, ele faz uma parte da preparação na sua região, né? Mas era tudo lá em São Paulo. Tudo lá em São Paulo. Verdade, padre, tinha lá o edifício lá na Avenida Cruzeiro do Sul. Exatamente. Então eu fui para lá, fui fazendo todos os testes. Não me diga, o senhor chegou a fazer os testes? Isso, e fui passando de um para o outro. Mas eu era muito garoto, né? E chegou um determinado momento que eu, como a gente diz, amarelei, né? Falei, bom... Então eu recuei. Fomos um primo e eu, meu primo queria ser policial, queria ser bombeiro. Ele não passou nos testes escritos, eu passei, então não dei continuidade, né? Então, 19, 20 anos, surge a vocação. Surge a vocação.
Eu fazia curso universitário, curso de História. Ah, o senhor fez curso de História? Não concluí, porque aí pintou aquilo que a gente chama de uma crise vocacional, o que muitos jovens têm, né? O que vai fazer da vida? Me lembro perfeitamente da minha. Entra num curso, desiste, né? E aí entrei para o seminário. Depois tinha uma vida de paróquia, ia à missa, meus pais iam à missa. Então, essa parte da igreja fazia parte era da minha vida, né? A igreja já. Quem quiser ter ainda mais acesso sobre as causas, o trabalho, a vida do Padre Ricardo, que é uma pessoa absolutamente fantástica, o Padre Ricardo tem um Facebook. Facebook Ricardo de Barros Marques. Marques com S, o seu Franco está colocando aí embaixo. E o padre é um homem up-to-date, um homem moderno, bacana isso. E ele tem um Instagram, que é Instagram, @PE Ricardo Marques. Ele me ensinou ali fora na coxinha, porque esse velho tonto não fazia a menor ideia. PE, que é a abreviatura de padre, não é isso, Padre Ricardo? Então é PE Ricardo Marques. Padre, o senhor é um homem estudioso. Eu conheci o senhor através de um querido amigo, Paulo de Jesus, que inclusive indicou. Um abraço, doutor Paulo de Jesus. Mas todas as pessoas que conhecem o senhor o reputam uma pessoa profundamente estudiosa. E o senhor é um profundo conhecedor do direito canônico, que é o direito voltado para a estrutura da Igreja Católica. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente do que é o direito canônico, do alcance que tem e, mais uma vez, como é importante na vida comum das pessoas, né? Porque parece que é uma coisa muito distante e não é. Bom, antes de tudo, eu diria o seguinte: a Igreja Católica ela sempre primou pelos estudos. Claro que não é a parte principal dela, mas tudo em função do seu principal papel, que é a missão, que é a evangelização. Então, desde há muito ela primou pelos estudos. Ela é fundadora de universidades, né? Nós temos grandes doutores das universidades, Universidade de Bolonha, Universidade de Paris, Universidade de Coimbra, tudo ligado à igreja, todos ligados à Igreja Católica. Sim, sim. Certo. A Universidade de Coimbra estava nas mãos dos jesuítas, né? Mas depois, com o fechamento dos jesuítas, tá? Aquela universidade já não estava mais na mão deles, da igreja. Na mão, quer dizer, na condução, né? Certo. Então, ela sempre primou pelos estudos, de modo que todo padre ele tem que fazer 2 faculdades, é obrigatório, filosofia e teologia. Minha gente, filosofia e teologia. E filosofia que eu digo, não é uma filosofia só voltada para a parte católica. Estudamos Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, sim, mas nós também estudamos Karl Marx, Hegel, estudamos Kant, Immanuel Kant, estudamos Maquiavel, né? Os diversos pensamentos da história da humanidade. Filosofia política, estética e assim vai. Depois tem a teologia, que é o mais próprio nosso, estudo da Bíblia, da história da igreja, assim por diante. Daí, quem quiser continuar o estudo, se houver uma permissão no seu superior, se tiver vocação para aquilo, poderá fazer mestrado e doutorado em alguma área da igreja, que pode ser filosofia, pode ser um curso civil, pedagogia ou comunicação. Lá em Roma, por exemplo, tem uma universidade, a Pontifícia Universidade de Santa Cruz, ela tem um curso chamado Comunicação Institucional. São 4 anos de estudo. Como se fosse o porta-voz, é isso? Preparando pessoas para falar em nome da igreja? Sim, que interessante. Isso mesmo. E tem aqueles estudos de mestrado e doutorado mais internos, mais voltados mesmo para os assuntos de igreja. Bíblia, a exegese bíblica. Exegese, para quem não sabe o que é a interpretação, não é isso? Sim, isso. A liturgia, a moral, e tem o direito canônico. Aí chegamos ao direito canônico. Aqui no Brasil, nós temos alguns cursos de mestrado em direito canônico. Um deles é em São Paulo, capital. Certo. Eu fiz o meu mestrado lá, em São Paulo. Especificamente em direito canônico. Direito canônico, mestrado certo. De direito canônico. Depois eu fui para Roma, morei 3 anos em Roma, onde fiz o doutorado na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. O senhor fez doutorado em Roma, padre? Doutorado em Roma, foram 3 anos. E o direito canônico nada mais é do que o conjunto de leis da igreja. Seja aquelas leis que estão codificadas, ou seja, no Código de Direito Canônico. Há um Código de Direito Canônico. Para quem não entende um pouquinho de direito, perdoe só explicar, padre, nós temos Código Civil, Código Penal, que é a lei posta, aquela que a pessoa tem acesso. E o padre está dizendo que nós temos um Código de Direito Canônico, exatamente para que as pessoas tenham acesso ao que está apostado ali. Isso.
O primeiro foi de 1917, mas isso já existiam leis antes, né, dos bispos, dos papas. Depois nós temos o atual, que é de 1983, e temos também um outro atual, que é das igrejas orientais, porque a Igreja Católica ela é formada pelo rito latino, do qual eu faço parte, e ela é formada por 21 ritos orientais, que são igrejas católicas em plena comunhão com Roma, que tem como Papa o atual Papa Francisco, tudo isso, mas elas têm a sua própria tradição, são chamadas igrejas orientais. Greco-melquita é uma, maronita é outra, copta no Egito é outra, e assim por diante. São termos que a gente vai ouvir e às vezes não compreende. São católicos. Não tem nada a ver com a igreja ortodoxa. Certo, estão em comunhão com o Papa Francisco, mas tem lá a sua maneira de conduzir particular, isso, é isso? A liturgia e o direito. Tanto é que tem um código especial só para essas igrejas. Entendi. E que está vigente. Entendi. Como tem um código especial para o rito latino. E ali nós temos várias leis. Tem a parte do Código Penal, temos a parte processual, né? Temos a parte da nulidade matrimonial que está incluída no processual. Isso, o padre até lá fora me disse que é importante dizer a nulidade matrimonial. O senhor pode explicar para a gente exatamente como funciona, padre? Olha, nenhum matrimônio válido na igreja como sacramento, ele se torna inválido, né? É aquela famosa frase que a gente conhece, o que Deus uniu, o homem não separe. O que né? Deus uniu, o homem não separa. Eu costumo dizer o seguinte, em alguma missa ou outra, não é a caneta de um juiz ou o que fica determinado lá num cartório que vai desfazer um sacramento. Certo. Um juiz, ele tem a sua jurisdição, a sua competência é na área civil. Certo. Então, aquela união celebrada civilmente falando, ela pode ser desfeita por um juiz ou num cartório. Mas se aquela união foi celebrada sacramentalmente na igreja... O nosso casamento... casamento católico, a caneta do juiz não vai desfazer isso. Certo. Embora as pessoas tenham se separado, continua o vínculo matrimonial. No entanto, há certas situações em que a gente diz o seguinte, bom, que Deus uniu, o homem não separe. Ok. Mas será que Deus uniu mesmo? É um ponto de interrogação que a gente coloca. Nossa, que então as pessoas podem entrar, caso não dê certo, caso haja um insucesso daquela vida conjugal, porque às vezes as pessoas entram de boa fé, mas não têm condições de assumir aquilo. Entram de boa fé, mas foram enganadas. Entram de boa fé, mas tinham boa fé com relação ao sacramento, mas tinham um pensamento contrário em relação a uma outra coisa. Entendi. Então vem um insucesso daquilo, né? Da relação em si. Então, aquele católico, aquela pessoa católica, pode procurar um tribunal da igreja. Hoje há muitos tribunais. Na nossa diocese nós temos um tribunal que é chamado Tribunal Eclesiástico. Eu trabalho nesse tribunal. Padre, porque isso é muito importante. Nós temos, segundo o padre Ricardo, que é um estudioso, um tribunal aqui na Diocese de Santos que abrange desde Peruíbe, é isso? Até Bertioga, Cubatão, não é isso? Santos, São Vicente, as cidades que estão aí praticamente unidas territorialmente. Isso mesmo. E elas nos procuram lá e falam, olha, eu gostaria de ver se o meu casamento, ele pode ser, as pessoas usam um termo que não é próprio, mas elas dizem anulado ou não. A igreja não anula, ela declara nulo. Entendi. Por certas circunstâncias. Isso é visto por um processo em que estão envolvidos 3 juízes, um deles sou eu. O senhor é um desses juízes? Um desses juízes. Certo. Defensor do vínculo, que é aquela pessoa que formada em direito canônico também, que vai defender o vínculo matrimonial, se naquele caso ele for defensável. Certo. Né? Pode envolver... O advogado de defesa. Pode... Do casamento. Do casamento. Porque o casamento ele não é algo privado dos noivos, ele é público, ele é um bem da igreja. Certo. Interessante isso, o casamento é um bem da igreja. Sim, sim. E envolve também advogado, envolve psicólogo, se for o caso, se for necessário envolver psicólogo. É um processo bastante robusto. Um processo que leva de 10 a 12 meses para ser resolvido. Puxa vida. Até sair a sentença. Falando em casamento, eu não posso deixar de registrar um WhatsApp que o programa recebeu do querido Dr. Rafael Quaresma, que já esteve aqui, é o diretor do PROCON, que está na Escócia
e fez questão de dizer ao senhor, padre, que o senhor celebrou o casamento dele, que está muito feliz que o senhor tenha nos dado essa oportunidade de falar com a gente aqui. Deixa um abraço para ele e para a esposa e meus parabéns. Falar dos nossos patrocinadores, a Clínica Odontológica Dentcare, do nosso querido amigo Mauro Nascimento, e a Animalium Pet Shopping do Guarujá. Relembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta ao vivo pelo meu Facebook, Facebook/Delegado Poeta, e que nós temos um sítio, é o que eu gosto de falar, as pessoas falam site, www.delegadopoeta.com.br. Padre Ricardo, é bem interessante para nós, que não somos tão voltados à cultura eclesiástica, há muitas missões de um sacerdote. O mistério do sacerdócio, ele é desgastante? Ele requer muito trabalho? Requer. A demanda é muito grande. Requer Você poderia muito fazer trabalho. um apanhado para a gente? Um padre diocesano como eu, o principal trabalho dele é na paróquia, né? Em contrapartida, um padre religioso que pertence a alguma família religiosa, por exemplo, franciscano, jesuíta, carmelita, ele pode até trabalhar em paróquia, como muitos trabalham, mas esse não é o principal trabalho dele. Mas além de trabalhar em paróquia, na paróquia, o que nós temos? Nós temos as celebrações, né? A missa, os casamentos, os batizados, os velórios, etc. Nós temos as reuniões, nós fazemos constantes reuniões com os grupos, nós temos as pastorais. Então tem a Pastoral da Sobriedade, lá na minha paróquia São Paulo Apóstolo, nós temos a Pastoral da Sobriedade, que ajuda jovens ou pessoas mais velhas que estiveram ou ainda estão, infelizmente, envolvidas com drogas. Nós temos a catequese, o ensino da doutrina e da Bíblia para as crianças, para os adolescentes e adultos. Nós temos a liturgia, porque tudo aquilo precisa ser preparado, a missa. Então nós temos essas reuniões. Além do que, eu tenho 19 anos de padre, mas somente há 1 ano e meio que eu sou pároco, quer dizer, o manda-chuva da paróquia, né? O que é agora o senhor é o chefe. Porque antes eu era ajudante, muito tempo fui ajudante do padre Baldan, na paróquia da Pompeia, onde eu trabalhei. Teve 2 vezes que eu fui reitor de seminário e tal. O senhor foi reitor de seminário? Reitor de seminário 2 vezes. E como pároco, aí eu cheguei à conclusão, com 2 meses de pároco, que o pároco é um pai. Que bacana. O pároco é um pai que cuida da parte espiritual, principalmente, mas também da parte humana, né? Uma pessoa que pode estar triste, uma pessoa que precisa de um ânimo, uma família que precisa de um auxílio, e também da parte patrimonial. Então, eu estou celebrando missa, mas uns minutos antes de começar a missa, eu estava resolvendo o problema do telhado, goteira do telhado, coisas isso assim, também entendeu? Fica da responsabilidade do pároco? Também. Quer dizer, além de toda essa gama de funcionários espirituais, o senhor cuida da parte física? Funcionário pagar GPS, FGTS, 13º, férias, o senhor é um tudo. Multitarefa? Não, mas não sou eu, é o pároco. Puxa, eu faço isso tinha porque eu essa sou noção. pároco. Todos os meus colegas sacerdotes que são párocos têm isso. Tem que pagar salário, tem que cuidar de contabilidade, tem que cuidar de todos os compromissos com o governo. O senhor imaginava isso, senhor Franco? Eu não tinha ideia, padre. Verdade? Padre, o senhor me disse ali na coxinha uma coisa bem interessante, que eu confesso ao senhor que eu anotei aqui, mas eu não entendo absolutamente nada. O senhor faz questão de falar com a gente sobre a agenda globalista e conservadorista. Só pode sintetizar o que é isso e iluminar aqui esse velho tonto que não faz a menor ideia do que seja? Bom, em primeiro lugar, eu diria o seguinte: existe um preconceito com o termo conservador ou conservadorismo. O conservador não é aquela pessoa, o conservador nato, não é aquela pessoa que quer só ficar lá no passado, tem saudade de um passado, às vezes de um passado que não viveu. O conservador é aquela pessoa que ela coloca um ponto de interrogação sobre mudanças. Será que é necessário mudar mesmo? Se for necessário mudar para quê? Mudar como? Ou mudar agora? Entendi. Então tem pessoas que exaltam as mudanças, exaltam o modernismo. Sem reflexão. Sem reflexão. E o conservador ele chama para reflexão. Tem que mudar mesmo? Entre conservador e retrógrado há uma diferença muito grande. Sim, o senhor não é retrógrado, não, mas o senhor não. é conservador, porque o senhor questiona o porquê das mudanças. E tem mais uma coisa. Existe um conservadorismo nato.
O conservadorismo nato, o conservadorismo original, ele está presente no motorista de táxi, ele está presente num borracheiro, ele está presente num homem do campo, numa mulher do campo, num pai de família, que conserva o quê? O sentido de família, de proteção e educação dos seus filhos. Daí, o que ocorre? Nós já temos há algum tempo uma agenda globalista, que é encampada... Nós que o senhor fala, a Diocese de Santos não, ou a Igreja Católica? Não, isso não tem nada a ver com a Igreja. Ah, sim, isso senhor, não tem nada a ver a postura com a... pessoal. Ou tem a ver com a Igreja, mas não estou falando só de Igreja. Estou falando já de um contexto político internacional. Filosófico, político internacional. Entendi. A Organização das Nações Unidas, ela empreende uma agenda globalista, além do que nós também temos fundações internacionais, como Rockefeller, George Soros, etc., que, com o dinheiro, levam à frente uma agenda globalista. Que interessante. Com certas que eles vão empreendendo o que a gente chama de uma espécie de reengenharia social. Certo. Né? Temos capilaridade aqui no Brasil dessa agenda? Temos sim. Essas fundações, elas bancam partidos políticos, sobretudo de viés de esquerda. Né? Certo. Elas bancam universidades, elas bancam ONGs, não estou falando todas as ONGs, estou falando aquelas algumas que, ONGs. De alguma forma, comungam esse pensamento. Então, elas levam à frente uma agenda de mudança social. Né? Interessante. Uma agenda de mudança com relação à família, com relação ao matrimônio. Por exemplo, faz parte da agenda globalista a ideologia de gênero. Né? Dizer o que é ideologia de gênero, qual é a ética da ideologia de gênero? Não existe padrão, você pode ser aquilo que você quiser. Certo. Então, se um menino, que tem toda a constituição biológica de um menino, ele se acha uma menina, então ele pode se achar menina e aí o que ocorre? O governo é obrigado a dar uma educação a esse menino que se acha uma menina como se fosse uma menina. E também vem as garantias jurídicas a essa pessoa que nem sequer se conhece ainda como pessoa, mas já foi incutida nela. Não, se você é um menino, mas você se acha uma menina, se você é uma menina, mas se acha um menino, então você pode ser o que você quiser. Como há casos em outros países de pessoas que se acham que são uma árvore, acham que são... Olha, e aí você vai encontrar mais de 60 gêneros. Isso é um exemplo dentro da agenda globalista. Você vai encontrar programas de televisão, determinados programas de televisão, que levam à frente, às vezes um programa de televisão bobinho, etc., assim, ou light. Né? Light, não é para relaxar, mas está lá a agenda globalista com uma reengenharia social a respeito de ideia de homem, de mulher, de casamento, de matrimônio. E aí entra essa preocupação do conservadorismo e essa agenda globalista, é isso? Agenda globalista também, que uma parte dela financia as drogas. Que é um problema seríssimo que nós vivemos na Baixada Santista. E havia conversando com o senhor ali fora, cresce muito, infelizmente, o número de drogados na Baixada Santista, cresce muito o número de violência contra a mulher na Baixada Santista. Padre, eu perguntei ao senhor ali fora, 19 anos no sacerdócio. Como era a relação do jovem com a igreja naquele momento que o padre Ricardo abraça essa causa nobre e como é hoje a relação do jovem com a igreja católica? Bom, ela varia muito de lugar, né? Varia muito de lugar. Eu falo do meu tempo de jovem, na minha paróquia de origem, havia muitos jovens, muito mesmo. Hoje, há poucos jovens ligados à igreja. No entanto, os que estão ligados à igreja, eu vejo muitos deles assim, valorizando a tradição. Não digo todos desses ligados à igreja, mas muitos ligados à tradição. Muitos que procuram, por exemplo, uma missa na forma extraordinária do rito romano, mais conhecida como missa tridentina, que é essa que o senhor em algum momento já está fazendo. O padre Ricardo, perdoa interrompê-lo, mas é tão interessante isso, lá na igreja São Paulo Apóstolo, já está fazendo algumas celebrações nesse rito, é isso? Isso mesmo. Que valorizam o casamento, que querem ter muitos filhos, sabe? Que querem estudar a doutrina. Nós temos um sacerdote aqui no Brasil que tem feito um serviço espetacular em prol da evangelização e da doutrina, que é o padre Paulo Ricardo. Ele é lá do... Paulo Ricardo. Eu não sei se ele é do Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul,
qual desses 2 estados que ele mora e trabalha, mas ele viaja o Brasil todo, às vezes vai para fora. Eu sei que atualmente, essa semana, ele está em Portugal. E ele tem um site, né? Tem um sítio. Um sítio. E ele faz um trabalho... Você se recorda desse site, não? Bom, só colocar lá depois no na Google, internet, isso. Padre Paulo Ricardo, né? E vai encontrar. E ele tem vídeos, e a garotada adora esse trabalho do Padre Paulo Ricardo. Ele é uma das referências no Brasil hoje desses jovens muito católicos. Além disso, nós temos pelo Brasil, afora, vários centros culturais recentemente formados, questão de um ano, que estão levando à frente o quê? O estudo da doutrina, a promoção da alta cultura, né? Nós temos Centro Cultural em Belém do Pará. Nós temos Centro Cultural na cidade do Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários lugares. Voltados para o jovem. Voltados para o público católico em geral, mas formados por jovens. Que interessante. Por jovens, né? Padre Ricardo, infelizmente o nosso tempo aqui está chegando ao final. Nós temos uma ritualística aqui no programa. O senhor não responderia meia dúzia de perguntas de cunho pessoal? Sim, com Vamos prazer. Lá. O que o padre não come de jeito nenhum? Buchada de bola. O time de coração do Padre Ricardo. Santos Futebol Não Clube. é possível, não vem um corintiano aqui, que sofrimento. Padre Ricardo, alguém que não conheça ainda Santos, a terra da caridade e da liberdade, a terra dos Andradas, qual é o lugar que está no coração do Padre Ricardo, que as nossas amigas e os nossos amigos devem conhecer aqui em Santos? O Centro Histórico de Santos, com as igrejas, os museus e o bonde. Que bonito. E, Padre, o Brasil está sendo passado a limpo, está no fundo do poço, ou a gente está começando a encontrar um novo caminho? Na minha opinião, o Brasil está no fundo do poço. Não vejo mudanças a curto e médio prazo. Em certos setores ele está sendo passado a limpo. Nós temos alguns juízes com o trabalho também de parte da Polícia Federal tendo uma boa atuação, firme. Isso tem ajudado bastante no combate à corrupção. Como em todos os nossos programas, a parte mais nobre é aquela que o nosso convidado deixa a você, minha amiga, deixa a você, meu amigo, uma mensagem de esperança. E ninguém mais indicado do que alguém que é um cuidador de almas para deixar uma mensagem de esperança. Padre Ricardo, olhando no coração das nossas amigas e dos nossos amigos, deixa a mensagem de esperança, o senhor que lida tão bem com as palavras. A minha mensagem de esperança está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele que veio para que todos nós tenhamos vida. Então confiemos em Jesus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Procuremos nos acercar dele, procuremos ler a sua palavra, seguir os seus ensinamentos. E o maior ensinamento que ele nos deixou é o amor a Deus sobre todas as coisas, mais do que as pessoas, nós devemos amar a Deus. Aí depois entra o amor às pessoas e amar ao próximo como a si mesmo. Procuremos também nos amar, faz parte do mandamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Como amar a nós mesmos? Fazendo bem e evitando o mal, já dizia Santo Tomás de Aquino. Então procure fazer o bem e evite o mal, evite o pecado, evite coisas ruins, evite más companhias, evite ideias ruins. Confie em Jesus, Ele é o caminho para nós de felicidade. Nessa aura de energia positiva, uma palavra que está sempre presente no diálogo, no diapasão e no coração dos grandes seres humanos, a palavra bem, 3 dedos de prosa, com Paulo de la Rosa, o delegado poeta. Que pétalas de rosas cubram os seus caminhos.